5 dias após o Irã ter lançado cerca de 180 mísseis balísticos contra Israel, as tensões continuam a aumentar na República Islâmica, gerando um clima de incerteza e medo. Com o receio de uma retaliação israelense iminente, a população iraniana se encontra em uma corrida desesperada para estocar alimentos básicos. Em diversas cidades, como Teherã, Mashhad e Isfahan, supermercados foram rapidamente esvaziados, enquanto avisos são colados nas portas dos estabelecimentos, informando sobre a falta de itens essenciais como farinha, arroz, óleo e açúcar. Os mercados estão cheios de consumidores ansiosos que compram em grandes quantidades, antecipando um possível desabastecimento prolongado. Esse movimento de estocagem reflete o medo real e crescente entre a população iraniana de que o país possa enfrentar dificuldades ainda mais severas no abastecimento de produtos de primeira necessidade. Muitos se lembram das dificuldades enfrentadas durante o auge das sanções econômicas internacionais, que já haviam afetado severamente a economia iraniana, expressando o sentimento de urgência que tomou conta do país. A escassez também traz à tona memórias da guerra Irã-Iraque, quando a população sofreu com a falta de recursos básicos em meio a um conflito prolongado. No cenário internacional, o foco agora está na possível resposta israelense. Israel, que já está envolvido em combates intensos na faixa de Gaza e enfrentando confrontos na fronteira com o Líbano, ameaça retaliar de maneira decisiva qualquer novo ataque iraniano. Como uma demonstração de força, o governo israelense tem realizado operações de vigilância e bombardeios seletivos contra posições de milícias pró-Irã na Síria e no Iraque, enviando um recado claro de que suas forças estão prontas para responder à altura. Neste sábado, o exército de Israel anunciou que eliminou 440 combatentes do Hezbollah em uma série de operações terrestres e bombardeios aéreos, intensificando sua resposta aos ataques do grupo militante libanês. As ações militares foram concentradas em áreas estratégicas nos subúrbios ao sul de Beirute, regiões conhecidas por serem redutos do Hezbollah. Além disso, campos de refugiados localizados ao longo da fronteira com Israel também foram alvo dos ataques, ampliando a dimensão da ofensiva israelense. Em resposta aos ataques israelenses, o Hezbollah prometeu continuar suas ofensivas e reforçou seu discurso de resistência, com apoio explícito do Irã. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma declaração oficial, afirmou que o país tem tanto dever quanto direito de se defender e que não hesitará em retaliar contra ataques ao território israelense. Israel não permitirá que suas cidades e cidadãos sejam alvos de grupos terroristas como Hezbollah, declarou Netanyahu, reforçando o compromisso do governo israelense em manter a ofensiva militar até que a ameaça representada pelo Hezbollah seja eliminada. Netanyahu também ressaltou que as operações em curso no Líbano fazem parte de uma estratégia mais ampla para garantir a segurança de Israel, que já está enfrentando combates intensos na faixa de Gaza contra o Hamas. A guerra, agora travada em múltiplas frentes, está testando a capacidade de Israel de administrar uma defesa eficaz contra múltiplos inimigos regionais. A intensificação do conflito entre Israel e o Hezbollah pode ter implicações graves para a estabilidade do Oriente Médio. O Líbano, que já enfrenta uma grave crise econômica, vê agora uma ampliação de sua crise humanitária, com cidades inteiras se transformando em zonas de guerra. Além disso, o envolvimento cada vez mais direto do Irã, que financia e apoia tanto Hezbollah quanto Hamas, aumenta o risco de que o conflito se espalhe para outros países da região, como a Síria e o Iraque, onde milícias pró-Irã também estão ativas. Em resposta, jornalistas ligados ao regime iraniano publicaram alertas dizendo que, caso Israel ataque as instalações petrolíferas iranianas, o Irã retaliará com vigor contra a infraestrutura energética israelense. Relatórios sugerem que o Irã já mapeou 15 locais estratégicos para possíveis ataques, incluindo importantes campos de gás. Segundo fontes iranianas, Israel depende da importação de cerca de 250 mil barris de petróleo por dia através dos portos de Haifa e Ashdod, tornando essas rotas de fornecimento alvos vulneráveis para uma possível retaliação. Essa tática parece ser parte de uma estratégia maior do Irã de dissuadir Israel de lançar ataques de grande escala, ao mesmo tempo em que prepara o terreno para uma guerra de desgaste prolongada, caso seja necessário. Enquanto o governo iraniano exalta o Hezbollah e seus outros aliados regionais, muitos cidadãos iranianos estão se distanciando dessa retórica. Em Mashhad, uma das maiores cidades do país,
moradores expressaram frustração com os cartazes que exaltam Hassan Nasrallah, ex-líder do Hezbollah. Em um ato de coragem, alguns cidadãos iranianos chegaram a queimar cartazes em homenagem a Nasrallah e outros símbolos do apoio do governo ao Hezbollah, mesmo sabendo que tais atos poderiam resultar em graves punições, incluindo prisão ou até a morte. A revolta interna é alimentada não apenas pelo medo da guerra, mas também por anos de estagnação econômica e frustrações com a política doméstica do país. Ao mesmo tempo, milícias pró-Irã no Iraque e na Síria começaram a tomar medidas preventivas diante de uma possível retaliação israelense ou americana. De acordo com fontes locais, várias sedes das milícias foram evacuadas em Bagdá e nas cidades próximas à fronteira com a Síria, com combatentes movendo-se para áreas menos vulneráveis a bombardeios aéreos. Essa movimentação ocorre após ataques recentes que eliminou soldados israelenses nas colinas de Golã, uma região estratégica entre Israel e a Síria. As milícias não apenas reivindicaram esses ataques, mas também aumentaram a intensidade de suas operações, lançando mísseis de cruzeiro contra alvos em Haifa e no sul de Israel, além de usar drones para atacar 3 alvos vitais no norte do país. Esses ataques são parte de uma estratégia mais ampla do Irã de usar seus aliados regionais para criar múltiplas frentes de batalha contra Israel, aumentando a pressão sobre as forças israelenses e, ao mesmo tempo, dificultando uma resposta concentrada e eficaz. Diante dessa escalada, a comunidade internacional, particularmente os Estados Unidos e os países europeus, observa com apreensão. O presidente americano, Joe Biden, já sinalizou seu apoio a Israel, mas também enfatizou a necessidade de respostas proporcionais, tentando evitar uma guerra regional de grandes proporções. Ao mesmo tempo, sanções econômicas adicionais contra o Irã estão sendo discutidas, embora o impacto dessas medidas seja incerto, dado o estado já fragilizado da economia iraniana. À medida que a situação se desenvolve, cresce o temor de que o Oriente Médio esteja à beira de um conflito regional total. O Irã, apesar de sua retórica agressiva, enfrenta pressões internas e externas significativas. A combinação de uma população insatisfeita, uma economia em dificuldades e a crescente pressão militar de Israel e seus aliados coloca a República Islâmica em uma posição delicada. No entanto, a determinação de Teherã em manter sua influência na região, especialmente através de aliados como Hezbollah e as milícias no Iraque e na Síria, sugere que qualquer resposta israelense será recebida com retaliação equivalente, mantendo a região em um perigoso estado de tensão constante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva-se no canal e curta e compartilhe, para ficar sempre informado das últimas notícias internacionais das guerras. Central Guerra.